Persona em Foco traz hoje um diretor teatral, cenógrafo e figurinista que tem no currículo mais de 40 espetáculos teatrais em 30 anos de carreira, Gabriel Vilela. Para entrevistá-lo, convidamos dois artistas fortemente ligados ao trabalho do Gabriel. São eles o jornalista e dramaturgo Dibi Carneiro Neto, que é, inclusive, um dos autores do livro sobre a obra do nosso convidado. Olha, eu conheço o Gabriel primeiro vendo as peças dele em cartaz e apaixonado pela estética dele. Depois, como repórter, entrevistando o Gabriel para o jornal onde eu trabalhava durante anos. E mais tarde, jornalista é completamente atrevido, se metendo a fazer de tudo, eu resolvi escrever para teatro e o texto chegou às mãos dele, ele se interessou e dirigiu já acho que 3 peças minhas. A gente tá junto, trabalhando junto e agora mesmo que ele faça peças que eu não tenha nada a ver, eu acompanho, virei um amigo assim da turma toda dele. Além do Dibi, temos o ator, coreógrafo e diretor teatral Fernando Neves, que participou de trabalhos do Gabriel Vilela e acompanha a carreira do nosso entrevistado de hoje. Eu conheci o Gabriel em 84, fazendo uma peça Sofredini, Minha Nossa, e ele fazia assistência de direção para o Sofredini. E eu vi o Gabriel a primeira vez numa sala de ensaio. Ele entrou, a gente se olhou e achamos engraçado no outro. Coisa. Ele é mineiro, eu não sou, mas meu pai é mineiro, minha avó é mineira, e tem uma identificação, nosso humor é o mesmo. Tem coisa que só o Gabriel entende. E daí ele estava fazendo assistência, ele estava chegando, estava fazendo uma ECA. O Gabriel é um artista que eu tenho uma admiração, fora meu amigo que eu amo, é meu irmão, mas eu tenho uma admiração porque é tão precioso, é tão o Gabriel, ninguém é igual ao Gabriel Vilela. É um teatro que acaricia, que te traz imaginação, que te leva para lugares, entendeu, de sensações, de sentimentos. Eu me derreto. Gabriel Vilela. Muito bem, Gabriel Vilela, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, uma honra. Fernandinho, por favor. Gabriel, é um prazer estar aqui. Bom, controlar a emoção, né? Do início. Que memórias marcantes você tem da sua infância, da sua juventude, lá no Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais? Eu nasci num lugar bem dentro da hidrelétrica de Furnas, no instante em que ela estava crescendo, subindo a água, né? Meus pais moravam na fazenda, eu nasci por lá e por lá cresci, né? Com essas memórias telúricas, assim, de uma terra cheia de montanhas, muita água, muito bicho. Um pouquinho antes, no dia do seu nascimento, a cidade já chegou causando, né? O que aconteceu lá? Parece que apareceu uma coisa assim pelo céu. Não. Na verdade, mas é Minas, rota de disco voador, né? O fato é que não tinha hospital, né? A gente vinha nascer na cidade para ter mais condições de parteiras, essa coisa toda. E 4 horas da tarde, quando eu estava nascendo, eles escutaram um barulho muito enorme, muito alto no céu, no teto da casa. Chegaram lá fora, assim, me largaram com a minha tia. E eram 3 todo mundo diz que são 3 discos voadores que estavam operando no teto, estavam fazendo acrobacias, né?
eram literalmente bacias fazendo fusarca no céu de Minas. Mas, assim, lá não é essa a primeira e única narrativa, a incidência, a primeira história de disco voador. Parece que nós temos lá uma estrada, uma estrada aérea que liga São Tomé das Letras a Cusco, no Peru, e os místicos, as pessoas que acreditam e que moram por lá, dizem que aquela região é realmente... Eu nunca vi, umas coisinhas assim, poucas. Mas assim, realmente, de ver mesmo, acho que se... Melhor não. Mas aconteceu. E o teatro, então, você estava contando, como entrou o teatro na sua vida, lá mesmo na cidade do Carmo? Ouvi dizer também que teve um Pluft, um fantasminha que apareceu na sua vida, você atuou como ator também, não foi? Eu acho que é natural para todo mundo que começa a fazer teatro muito cedo, você praticar todas as áreas do teatro, né? Porque é tudo tão improvisado, é quase sempre tudo dentro de escola, ligado a professores. E, nesse caso, eu fui convidado por uma freira. Ela levou como prática teatral, como prática curricular, o teatro. Ela fundiu artes ali com literatura. E, obviamente, Maria Clara Machado, que é uma referência muito importante para Minas Gerais. E acabou que eu estudava pintura e acabei ajudando a freira a fazer uns figurinos, uma luz. E aí precisava de um personagem. Eu entrei para fazer um bêbado, assim, uma figura do mar. Mas, assim, confesso para vocês que o meu interesse mesmo, dessa primeira experiência, depois o segundo instante em que nós montamos o nosso grupo, a minha vontade, o meu desejo mesmo era ficar fora do palco, era administrar esteticamente o fenômeno do lado de fora, mesmo que para isso, obviamente, você tenha que passar a tua vida lá dentro, né? Mas foi Pluft. Então, Gabriel, você veio para São Paulo para fazer a ECA, né? Não tinha outro plano, era isso? A gente fundou um grupo posteriormente chamado Raiz. Esse grupo durou lá uns 5, 6 anos e eu já tinha decidido a fazer teatro e não tinha outra alternativa para mim, ou para nós, para quem quisesse, tinha que vir para São Paulo, tinha que vir para a ECA. A sua estreia profissional foi Você Vai Ver o que Você Vai Ver, que já começou um estrondo, né? Um sucesso enorme. E me corrija se eu estiver errado, era uma peça encenada no palco, mas totalmente já com uma linguagem de teatro de rua, não? Foi pensado isso? Você imaginou uma encenação para ser na rua e acabou sendo no palco? Ou não? Não, nós combinamos que faríamos o espetáculo dentro de um ônibus. Dentro do ônibus. Né? A gente conseguiu não só o ônibus, adaptar o ônibus para transformá-lo em teatro, como colocá-lo naquela garagem na entrada do Centro Cultural São Paulo. Gabriel, nós vamos começar a lhe mostrar uns depoimentos que nós colhemos especialmente para você. O primeiro deles é justamente sobre esse trabalho. Você vai ver o que você vai ver. Olha só. A vida é um grande ônibus. No tempo dela tudo pode acontecer. De ponto em ponto conhecer, subir, descer e descobrir. Oi, Gabriel. Tudo bem? Então, estamos aqui, né, para falar com você 30 anos depois desse momento em que nós nos conhecemos. Juntamos esse bando de atores, pesquisadores, né, para criar um espetáculo. E um espetáculo que a gente passou a acreditar nele assim, praticamente do nada, né? Nos conhecemos, começamos a pesquisar, fomos à casa do Luciano Lopretti
pegamos um livrinho, né, do Raymond Queneau, e aí a Ellen começou a traduzir aquilo, a gente começou a rir muito. Falei, não, isso dá um espetáculo, vamos fazer, né? Recebemos 17 prêmios pelo espetáculo, um deles um prêmio internacional, porque a gente representou o Brasil em festivais internacionais. E acho que outro momento, é muito difícil, mas são muitos momentos, que nós estávamos em Madrid, fazendo a sessão do espetáculo, e naquele dia houve a queda do Muro de Berlim. E quando nós tocamos e cantamos no espetáculo a Ode à Alegria do Beethoven, que fazia parte do espetáculo, a plateia inteira se levantou, né, e aplaudiu, e a gente ficou naquela comoção, né, muito grande, né? Assim você vai ver o que você vai ver. O Pedro Paulo foi o primeiro maestro aí dos trabalhos que a gente fez, e ele é mineiro do Triângulo de Minas, ele é mais mineiro que eu. Você costuma fazer uma diferenciação muito legal entre teatro de rua e teatro na rua. E acho que é legal eles ouvirem de você. A rua, por ser o espaço público, né, a grande ágora, outrora, de ser um espaço convergente, mítico, né? Ela é capaz de, se a gente se juntar todos aqui em qualquer lugar, de uma rua, de uma praça, se nós nos dermos as mãos, a gente forma um círculo perfeito, coisa que a mão da gente treinada não consegue, a não ser com um compasso, fazer esse círculo. E o grande Miroel Silveira dizia, não brinquem com essa história da rua, porque nela estão conservados os primordiais, os elementos primordiais que compuseram o teatro clássico grego. Claro, né, a itinerância, a Igreja Católica, posteriormente, ela soube muito bem explorar essas dinâmicas, que inclusive são pedagógicas, mas a rua é tudo aquilo que, na fase posterior ao monoteísmo, a Igreja Católica Apostólica Romana trouxe uma dinâmica também muito dramática, que é uma coisa que a gente vê nas ruas, nas procissões e celebrações litúrgicas fora do altar, e de alguma maneira isso está cravejado, isso está só se movimenta, só é dinâmico porque tem muita ação dramática, né? Claro que pautado pelo nascimento, vida, morte e ressurreição do Jesus Cristo, né? E eu fui criado na rua, assim, a gente só vinha na cidade, a gente só entrava em casa para tomar banho, ainda mais, e talvez rezar um terço e dormir. E foi a própria ECA que me ensinou, falou, olha, bem, não vai para a Alemanha ver o Rainer Miller, volta para sua terra e vai ver o que Guimarães Rosa postou na literatura mineira, porque a tua onda é essa, né? Falando em juventude e adolescência, o circo na sua vida. Você fez logo em seguida do primeiro espetáculo Vem Buscar-me, que ainda sou teu, que também foi outro grande sucesso de circo-teatro na sua vida. Você quis fugir com o circo. Fala um pouco desse espetáculo e relacionado à sua juventude. A primeira vez que eu vi circo foi uma vizinha nossa querida, chamada Orminda Monteiro, que nos levou. Fernando, não era a tua família, pode ficar tranquilo. Mas a peça se chamava... A família dele era chique. O circo era fubá. E a peça, o drama em questão era Marcelino Pão e Vinho no céu, porque o circo copiava esses grandes sucessos do cinema também, que eram transformados, assim, carregados em tintas melodramáticas e tal. E eu me lembro muito bem que eu estava aquilo
encantado, uma criança encantada com aquilo tudo. E tinha uma hora que o menino leva um pedaço de pão para Jesus na cruz. Não, Jesus era a coisa mais horrorosa do mundo. Ele ficava pregado assim na cruz. E eu estava num ponto meio estratégico da cena, mas eu não esperava. O menino levou o pão lá para Jesus, né? E o ator... ele era muito... Mas aí a mão dele fez assim, ó, para pegar o pão. E ele fez, quase que ele foi, sabe? Eu, tipo, se soltasse a outra. Mas o fato de Jesus abrir os braços na cruz, soltar para pegar o pão, não ficou um no circo da criançada. Pânico, medo. E o circo é exatamente isso. A cultura circense é a cultura do drama, do choro, do medo, do pânico. Isso é para dizer o quão dinâmico era a produção da arte com a relação direta com o espectador. Eu venho dessa formação. Gabriel, mais um depoimento, na verdade são vários juntados numa gravação só. Algumas pessoas do elenco do Vem Buscar-me, que ainda sou teu, tem algumas coisas para falar para você. Vem buscar-me, que ainda sou teu. É uma peça do Soffredini, escrita para mim. Essa peça fez um sucesso maravilhoso aqui em São Paulo, no Rio. Enfim, ela tinha um elenco excepcional e uma direção magistral do Gabriel Vilela. Eu nasci no circo! E no circo tem um ditado que diz: gente de circo tem serragem nas veias. Biel, querido, quanto tempo! Tudo começou lá no Você Vai Ver o que Você Vai Ver, que eu fui substituir o nosso querido e saudoso Gerson de Abreu. Foi lá que a gente se conheceu e aí você me convidou para fazer a inesquecível Vem Buscar-me, que ainda sou teu, Laura Cardoso, Xuxa Lopes, que a gente ganhou tantos prêmios e o único que eu tenho até hoje na vida, o único prêmio que eu tenho é com Vem Buscar-me, que ainda sou teu. Chega Chopana, o Campônio, encontra a mãezinha ajoelhada a rezar. Rasga-lhe o peito, demônio, tomando a velhinha aos pés do altar. Depois a gente ainda fez Guerra Santa, aquele prêmio Shaw maravilhoso, O Mambembe, maravilhoso. Épocas maravilhosas, deliciosas da minha vida. Oi, Gabriel Vilela. Sou eu, Jairo Matos, estou aqui me preparando para fazer uma luzinha, operar uma luz no Teatro Sérgio Cardoso. E eu quero aproveitar para fazer um pedido para você. Fala um pouco daquela época do Circo Escola Picadeiro, lá pelo ano de 1985, quando você estava preparando o elenco do Vem Buscar-me, que ainda sou teu, com aquele elenco fabuloso, cara. Foi uma época linda. Muita saudade, muito. Um beijo. Um beijo enorme para você, queridão. Beijo, saudades. Eu fazia ECA e fui fazer escola de circo. E a escola de circo de habilidades de picadeiro, que não era o drama, o Jairo Matos fazia portô. Ele era o Forte. É o forte lá em cima do trapézio de 10 metros. E nesse tempo a gente treinava circo, mas a gente passava muita fome. Então a gente montava umas trupes para ganhar uns cobres. Fome não, porque nessa idade ninguém passa fome, mas nesse país assim tão pródigo de comida e sanduíche. A gente ia o Jairo era o galã do circo, o homem mais bonito do teatro de São Paulo, tanto é que ele entrou para fazer o Concílio do Amor, ele fazia o Diabo no Concílio do Amor, baixou lá aquele povo da Globo que vem garimpar atores. O Jairo durou muito pouco, porque levava de baciada para a Globo, né? O Jairo estreou numa famosa novela Barriga de Aluguel e tudo isso foi acontecendo dentro do camarim do circo. Assim, parecia Boni, parecia
Daniel Filho, que a família era de circo também, né? Esse povo tudo lá no meio da gente lá, querendo catar a moçada. E assim fez, catou e levou. E continua catando e levando. Nós vamos dar uma paradinha agora, é o primeiro intervalo do programa. A gente volta já já com o Persona em Foco de hoje. Pronto, estamos de volta. Hoje nós temos aqui o Dibe Carneiro Neto e o Fernando Neves extraindo tudo que podem do diretor teatral Gabriel Vilela. Obrigado. Então, Gabriel, depois do Vem Buscar-me, você montou o Concílio do Amor, que é uma peça que coloca Deus, Virgem Maria, o diabo, como articuladores de uma vingança contra a humanidade. O que os católicos acharam disso? Pois é, até hoje eu pergunto assim, eu não sei como é que aquela peça conseguiu estrear e ficou 14 meses, né, ininterruptos, lotando lá os porões do Centro Cultural São Paulo. Talvez pelo fato de ela ter sido feita, patrocinada pela Bienal de Artes de 88, 89, eu não me lembro bem. Mas o tema é um tema um pouco herético, porque ele trata do surgimento da sífilis na corte do Rodrigo Borgia, Papa, né, do Vaticano, em 1495. E a história, em síntese, Deus resolve acabar com o mundo de novo, a Nossa Senhora pondera, fala, mas aí vamos tentar arrumar um pecadinho que a gente ponha só lá na hora que o homem for encontrar com a mulher, no instante de prazer do casal, a gente inocula um veneno para eles pagarem os pecados. E aí encomendam o diabo, né? O diabo, então, casa com ele tem uma noite de amor com a Salomé. Né? Aquela, e da cópula dos dois nasce uma mulher que é a mulher mais linda do mundo, segundo eles, nua. Ela então é posta dentro do sacrário da Capela Sistina durante a reunião do clero, do alto clero, né? E ela sai. A cena derradeira é o diabo dizendo para ela, por autorização de Deus, saia, contamine primeiro o Papa, os seus sicários, depois todo o Vaticano e depois o mundo inteiro. Terminava assim. Aí tinha naquela época as Senhoras de Santana, que eu acho que vocês não sabem quem eram, mas as Senhoras de Santana eram uma patrulha de borsa, saia e tamanco, uma mulherada brava, mas muito brava, e que fazia assim, uma militância, uma milícia cristã não autorizada, mas com aquela hipocrisia de sempre e tal, não sei o quê, e elas baixavam lá, Fê. Elas baixavam lá e a Tunica, que era a nossa mestra Tunica da sonoplastia, ela operava o som. E naquela época a Tunica usava um cabelo assim muito masculino, assim, com um corte que usava para frente, e eles pensavam que a Tunica era o diretor. E a peça era itinerante. Então, quando o elenco saía de cá, elas com as bolsas vinham, passavam na Tunica e batiam na Tunica. Era muito bonitinho, que elas usavam as bolsas para poder amarrar, bater. Um ator que estava em início de carreira nesse espetáculo, Concílio do Amor, fez questão também de gravar uma mensagem para você. Há 28 anos atrás, eu era um menino de 17 anos de idade, com 3 anos de carreira, e tive a honra e a satisfação de participar de uma das coisas mais emblemáticas e mais importantes até hoje da minha carreira, o Concílio do Amor, que era um espetáculo em que nós fazíamos com quase 20 atores e a Berenice. Lembra da Berenice, Gabriel? A Berenice era a nossa pomba amestrada. E o mais impressionante nisso tudo, Gabriel,
Você, há 28 anos atrás, com aquela maturidade no seu segundo trabalho artístico, ter realizado o Concílio do Amor, e você vai ver que foi o seu primeiro trabalho. E o mais impressionante nesses 28 anos todos que se passaram, Gabriel, é ver a sua trajetória tão importante, com um repertório tão bem escolhido, num trabalho sempre sem nenhum tipo de concessão, primoroso, e que nos dá muito orgulho de sermos um contemporâneo seu e de termos o mesmo ofício e a mesma paixão e o mesmo amor que é o teatro. Eu quero te desejar muita saúde, talento você já tem de sobra, que você continue nos brindando com essa sua arte que é gigantesca. Um beijo pra você. Quer comentar um pouco? Quer comentar? A Berenice era uma pomba, porque tinha o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E nós mandamos treinar uma pombinha na Argentina para fazer o Espírito Santo. E a pomba era a pomba leque, daquela que tem o rabo assim, né? Mas custou, o dinheiro que nós tínhamos foi para adestrar essa pomba na Argentina. E um dia, chegamos lá para fazer, cadê a Berenice? O gato comeu a cabeça da Berenice. Estava a Berenice esticada no chão da gaiola. Aí nós conseguimos outra Berenice e aí a gente tomou um pouco mais de... Mas é muito difícil, lá era muito grande, muito aberto. Você diz que costuma criar seus espetáculos a partir da construção do cenário, dos figurinos que você mesmo confecciona, mesmo antes de saber quem é o ator que vai fazer. Por quê, hein? É o seguinte, nós artistas brasileiros formados em escolas de teatro, nós perdemos uma relação com a cultura antropológica do teatro, com tudo aquilo que forma o homem, que educa o homem, que sistematiza a vida e a obra dele para a posteridade, as modificações, os impasses entre eras. Eu nunca fiz figurino realista, desse que você vai na loja, compra uma roupa e veste no ator. Eu sempre tento escavar alguma situação que promova nele uma relação atávica, uma relação que faça com que o ator, ao colocar aquela roupa, imediatamente ele encontre, de alguma maneira, nele, o design do personagem. Seguindo na sua trajetória, você inaugurou aqui em São Paulo a Sala de Nesfati do Teatro Ruth Escobar, com a peça Relações Perigosas, que tinha a própria Ruth Escobar no elenco. Era uma peça para ela. Conta como foi trabalhar com essa personalidade. Ela estava encanada que ela era deputada federal e queria ser reeleita. Então ela fez um negócio lá a terceira sala, com dinheiro do Banco do Brasil que o Collor arrumou para ela. Vocês não pegaram a era Collor com o confisco do dinheiro? A única pessoa que não teve o dinheiro confiscado foi a Ruth Escobar. Ela voltou com o dinheiro do teatro, ela inaugurou o teatro e ela falava para mim assim no camarim, quantos leitores tem hoje? Ela não contava plateia, contava leitores, porque ela estava com a cabeça... Foi uma grande escola a Ruth Escobar em todos os sentidos. Uma figura polêmica, engraçadíssima, inteligentíssima. E pasmem vocês, se teve alguém que fez a transição de uma época para um teatro contemporâneo, vindo de fora do Brasil, aqui para dentro, modificando, apurando as nossas sensibilidades, foram os festivais da Ruth Escobar. Dando um pouquinho, porque você é um pesquisador, né? Você viajou pelo interior da Espanha para entender melhor o espírito da obra A Vida é Sonho, do Calderón de la Barca. Foi produtiva a viagem? Andar pelo interior da Espanha é assimilar, né, aquilo que nós temos de mais competente e formoso, que é o teatro barroco espanhol. Conheci bastante a Espanha, fui atrás disso, andei mesmo assim, estudei não só no período da peça com a Regina Duarte, mas posteriormente nós fizemos A Vida é Sonho no Brasil com a Regina Duarte nesse período, né? Só com mulheres, e era um espetáculo deslumbrante, assim, um dos maiores prazeres. Nossa, mas é fruto dessa pesquisa, Fê.
Gabriel, próximo depoimento agora de uma pessoa que trabalhou com você na Vida é Sonho e em vários outros trabalhos seus. Olha só o que ela diz, hein? Gabriel, eu estava lembrando aqui, quando a gente fez o Vem Buscar-me, que ainda sou teu, do Sofredini, eu estava grávida do meu segundo filho, o Matheus, que agora está com 28 anos. Faz tempo. Depois veio A Vida é Sonho, aquela beleza do Calderón de la Barca, com um elenco feminino incrível. Não sonhe o rei que é rei e segue com esse engano, mandando, resolvendo e governando. E a nossa querida Ileana Kwasinski, que deixou tanta saudade, fazendo o Rei Basílio. Em Londres, com a Guerra Santa do Abreu, no Festival Internacional de Teatro. Depois, a falecida do Nelson Rodrigues, em Viena, na Áustria. No Rio de Janeiro, o Torre de Babel, do Arrabal, com a Marieta Severo, maravilhosa. Eu acho que a aventura mais maluca mesmo foi a gente ter ensaiado simultaneamente o Mambembe e o Mary Stuart. De tarde, numa escola no Morumbi, em São Paulo, a gente mergulhava no universo do Arthur Azevedo. De lá, saímos direto para um casarão no Jardim Paulista para passar a noite com as rainhas malucas do Schiller. Foi um período de trabalho muito intenso, muito fértil, muito bonito. Eu tenho que te dizer que é uma grande alegria e uma honra fazer parte dessa tua trajetória de cenógrafo, figurinista, diretor de arte, diretor de teatro. Tão brilhante e querido. Eita! O bonito do teatro é que ele não tem carreira solo. Se você faz um monólogo, tem uma cidade em volta de você, né? Então, o ato de criar, de fazer, também significa doação, amar, odiar, né? Talvez a Vivian Bucupi tenha sido meu primeiro grande amor nesse contexto, porque ela me pegou muito jovem e como ela tinha uma cultura muito intensa de dança, corpo físico, filha de atores, né? E muito alemã. Ela me trazia ali, ó, na cinta, né? Mas ela me trouxe uma disciplina, um rigor, um respeito à carne, ao corpo do ator, que não é possível adquirir isso em casa, na escola, porque é uma carne sagrada, é uma carne, talvez a carne mais cara do mundo, né? Ela é carne de Deus. É assim, para mim, se Deus tem um bife, chama artista. Que lindo. Nós temos mais um intervalinho agora. Voltamos já já com o Persona em Foco. Pronto, o Persona em Foco está de volta. Hoje nós temos aqui o diretor teatral, ator, coreógrafo Fernando Neves, o jornalista, crítico teatral, dramaturgo Dibi Carneiro Neto. Eles estão conduzindo um bate-papo gostoso com o Gabriel Vilela. Obrigado. Você levou o Romeu e Julieta do Grupo Galpão para Londres, para a Casa do Shakespeare, para o Globe Theatre. E o que mudou naquela montagem de rua para aquela montagem que você apresentou em Londres? E o que foi que os ingleses acharam disso tudo? Naquele momento, em 1999, me parece, foi o momento da inauguração do Globe. Portanto, a cidade inteira, o Reino Unido estava mobilizado para esta festa, né? Tanto em Londres quanto em Stratford-upon-Avon.
O Romeu e Julieta foi uma escolha deles. Eles viram esse espetáculo, a direção artística do Globo e pedagógica viu o espetáculo em outro lugar e fez esse convite. Aí voltou uma segunda vez, porque fez 450 anos de Shakespeare, né? O Dib foi nesse período. E eles fizeram as 37 peças do Shakespeare em 37 idiomas. Aí a gente voltou e fez o Romeu e Julieta em português. Foi. E sabe o que eu noto muito, Atílio, que é assim, quem abriu a grande picada, quem abriu o grande trilho pavimentado com pedrinhas preciosas, ladrilhando, né? Foi o Antunes Filho, com o Macunaíma e o Eterno Retorno. Hoje você vai a um festival de teatro em qualquer parte do mundo, eu confesso que eu não conheço o Oriente ainda, mas eu fui até a Rússia, né? E você chega lá, a referência é Antunes Filho, né? É Antunes Filho com os atores, eles deixam bem claro que eles nunca viram nada igual, semelhante a Macunaíma. Gabriel, quem será do Grupo Galpão que mandou uma mensagem sobre esse trabalho, Romeu e Julieta, e vários outros que vocês fizeram juntos? Estou aqui com a função maravilhosa, que é falar do Gabriel Vilela, que foi o diretor que nos levou para o mundo inteiro, porque ele dirigiu o nosso Romeu e Julieta e foi um Romeu e Julieta assim, que ficou internacional. Ele tinha falado isso. Nós vamos fazer um Romeu e Julieta falando de nós, porque quando a gente fala da casa da gente, a gente fala do mundo. E também montou a Rua da Amargura, que viajamos também muito. Montou o Gigantes da Montanha, que nós estamos com ele apresentando até hoje. Então, ele é uma pessoa, assim, um grande diretor e uma pessoa que nós temos, assim, um grande estima, um grande amor por ele, um grande prazer em ter trabalhado com ele. E vamos trabalhar ainda mais. Gabriel, um beijo, Gabriel. Merda pra você. Essa é a Teuda Bara, é outra da família da Ruth Escobar, da Miriam Muniz. É carne de Deus na terra, é o filé mignon. Assim, o Eduardo do grupo fala assim, não adianta nada, a gente se mata, estuda, a Teuda fica sentada na cadeirinha, põe lá, tem 10 mil pessoas olhando para ela e a gente pode fazer o que quiser, que eles nem ligam para a gente. Outro estrondo que você causou em São Paulo foi como diretor artístico do TBC. Numa época linda, era o novo TBC, você chegou lá e montou uma trilogia Chico Buarque, o lado dramaturgo importantíssimo do Chico Buarque, inclusive o infantil, o Saltimbancos, que eram filas e filas que rodavam aquele quarteirão ali da Major Diogo. Como foi a sua experiência como diretor artístico de um teatro? E a impressão que dá é que terminou rápido demais, a gente queria mais de você lá. Eu era um empregado de um empresário, Marcos Tiedemann. O dono, ele tinha sempre uma noção de que com o tempo ele reporia os gastos, os danos, as perdas. E aquilo só aumentava. Durante a montagem do Saltimbancos, uns amigos nossos de Portugal estiveram no Brasil, assistiram, eles têm um teatro lá, é uma companhia de teatro chamada Seiva Trupe, e eles nos convidaram para montar o Saltimbancos lá, no Porto. E a gente tinha que mudar para lá um tempo. E aí como é que ficava então a administração, que era quase que diária de tudo aquilo, 4, 5 salas, né? Mas eu acho que foi um pouco assim decepcionante para o investidor ver que não entrava, que não bancava, né? E ainda cair num constrangimento na divisão entre marca e espaço físico. Gabriel, a mensagem que a gente tem agora é de uma atriz que trabalhou no Saltimbancos e vários outros espetáculos seus. Vamos lá. Se tem alguém muito importante profissionalmente na minha vida, essa pessoa se chama Gabriel Vilela.
Foram 10 anos e 6 espetáculos. O Gabriel me fez crescer muito como atriz, eu aprendi muito. E ver o Gabriel dirigindo, a sua paixão, criando uma cena, acompanhar o trabalho dele como diretor nesses 6 espetáculos, foram para mim um presente. Um presente, e eu tenho um grande carinho, uma grande admiração. Depois que a gente parou de trabalhar, claro que isso não vai ser para sempre, eu tenho acompanhado tudo que ele tem feito no teatro e eu sou realmente uma grande fã. Parabéns, Gabriel, por toda a sua trajetória, e eu me sinto muito honrada e muito privilegiada de ter feito parte desses 6 trabalhos na sua vida. Um beijo para você. A Vera não envelhece, né? Ela se mantém aí nessa fonte da juventude que ela conhece o endereço e é uma atriz gloriosa, radiante. Um prazer enorme. Viajamos muito também. Fizemos uma peça muito interessante chamada Replay, do Max Miller, que a gente andou viajando e excursionando pelo interior de São Paulo, e ela fazia com o Fernando fazia uma... Eu viajei e deixei a peça de um jeito, quando eu voltei era outra peça. O Fernando mudou tudo. Não. Mas foi lindo, foi grande montagem. Muito bem, vamos ao último intervalo do programa. Persona em Foco volta no instantinho. Voltamos, o Dibi Carneiro Neto e o Fernando Neves estão conduzindo a conversa com o Gabriel Vilela neste último bloco do Persona em Foco de hoje. Ô, Gabriel, gostaria que você falasse um pouco da sua ligação com a natureza, aquele sítio maravilhoso que você tem. E outra coisa, você é apaixonado por galinha? Sou. As galinhas, elas me desestressam. A galinha não tem inteligência, ela não tem sinapse, ela não tem, sabe, ela não tem cognição, nada. E isso é muito bom, porque você, olha, por exemplo, se você esbarra nela assim de uma forma agressiva, ela sente a pancada, por exemplo, de uma pernada, ela vai até ali, esquece e já volta. E ela tem um jeito de observar a natureza, né? Que se você aplicar o fenômeno da alteridade da universidade, que a gente estuda lá, enxergar o pensamento através do olhar do outro, eu adoro enxergar o mundo através do olho da galinha, porque elas não mentem, elas são sinceras, verdadeiras, e é deste tamanho o mundinho delas. E por falar em Minas, em cobra, em galinha, em natureza, você fez um texto lindíssimo do querido Alcides Nogueira, Ventania, baseado na obra do Zé Vicente, que é um texto cheio de alegoria, de metáfora, e a gente observa que é isso que você gosta, é desse tipo de texto que você... é isso que você procura, né, na dramaturgia. Fala um pouco disso, por que você não gosta muito de textos muito realistas, naturalistas, e prefere ir por essa linha da fantasia, da imaginação, essa coisa linda que o Alcides criou? Mas digo, eu sou louco. Por isso. Louco é louco, não tem jeito, assim, não entra no trilho. Agora, dentro dessa loucura, existe uma metodologia, um sistema, uma lucidez, né, que te permite trabalhar, conviver. Mas, assim, vai ter uma hora que a gente não pode mais sair de dia, porque o povo avança na gente. Avança, que eu digo, de tão doido que a gente vai ficando. Agora, o que acontece é que textos que abrem para o lado a nossa imaginação, que excitam o pensamento da gente de uma forma libertária, de uma forma similar aos grandes autores do realismo mágico, fantástico da América Latina, não só da América Latina, o Calvino é maravilhoso, né?
Enfim, o Ítalo Calvino. E o que o Tide fez foi recriar uma fábula que é, na verdade, uma grande homenagem a todo mundo que foi para Avalon, a todos aqueles que nos anos 70 foram e não voltaram mais, né? Hoje a gente não pode ir nem ali na esquina. Não poderia faltar aqui um depoimento do Tide, né? Ah, é? Gabriel Vilela Biel, meu querido amigo, meu companheiro de várias jornadas. Você sabe que na sala da minha casa está um livro que trata da sua trajetória. O livro é lindíssimo e eu fico, às vezes, olhando tudo aquilo e eu não posso deixar nunca, sabe, de me lembrar de 2 momentos que nós tivemos no teatro que foram essenciais. O Ventania eu considero um grande momento da minha dramaturgia, mas ele só aconteceu porque foi uma parceria com você. Você sabia ler o que tinha aquele texto, você sabia ler aquele avesso, você sabia qual era a minha ligação com Zé Vicente, tudo aquilo mais, e o que Minas, e isso e aquilo, você transformou num espetáculo lindo. Até hoje eu me lembro do Chico Buarque sentado do meu lado, na pré-estreia, pegando minha mão assim, mas dói, né? Eu falei, dói. E o segundo, que foi a Ponte Água de Piscina, onde você ofereceu para Valdeirês, para o Cláudio, para Vera Zimmermann e para a Nábia Vilela, você ofereceu todo aquele espaço, aquela coisa, enfim, para que eles brilhassem muito, 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 e a gente conseguisse. E você foi muito, certeiro na leitura que você fez daquele texto, que é alucinado. Biel, você é um cara que tem uma importância que é gigantesca. Eu te conheço desde a sua primeira montagem e cada uma é uma surpresa. Cada uma me emociona profundamente. Muito. Eu realmente sou, assim, um admirador profundo da sua obra e de você como ser humano. Te amo, querido. O Tide é desses autores dos nossos tempos, mas é um homem de todos os tempos, no que diz respeito à paixão, à volúpia da escrita. É um homem de literatura, de uma inteligência e de uma sensibilidade. Às vezes, em determinados momentos da criação do Ventania, eu sentia invertebrado assim perto de mim, parecia que ele não tinha osso, tamanho derretimento do artista, da alma, da massa artística que ele é. Dando um pouquinho em Écuba, você fez uma colorida leitura da tragédia. Aliás, o trabalho com as cores sempre foi uma característica muito marcante na sua obra, né? É a influência dos bordados da Dona Vilma, da sua mãe. Tem influência da minha mãe, sobretudo no que diz respeito à limpeza do bordado, quer dizer, a policromia do bordado pelo avesso, ela tem que ter a mesma vibração do que o lado oficial. O oficioso é tão limpo e importante, mas tem mais a ver com um grande mestre, que foi teu mestre também, você sabe disso, Irineu Chamizo, que infelizmente não está mais entre a gente em forma física, mas esse grande mestre me ensinou a lidar, a dar movimento às cores, a entender que aquilo não é nada parado, estagnado, e que cada cor, cada pigmento produz uma sensação que está ligada profundamente à alma e à emoção humana. A protagonista dessa tragédia, Écuba, também fez questão de mandar uma mensagem para você. Oh, meu diretor, meu amado diretor. Nossa, mas eu sou tão grata a você por tantas coisas que você me deu, tantos presentes que você me deu. Écuba foi um desses presentes maravilhosos. Écuba era a personagem assim, que encabeçava a minha lista de desejos de personagens. Trabalhar com você, Gabriel, foi uma coisa assim, decisiva na minha vida. Foi um momento especial, sabe? Tem antes e depois,
porque você transformou o meu jeito de ser como atriz. Conviver com a sua criatividade é um aprendizado constante, é fazer a gente trabalhar sem rede de segurança. Depois, assim, no palco, com a sua direção, tudo é possível, sabe? Fica uma brincadeira de criança, é aquele jogo onde tudo não que tudo seja permitido, porque você é cruel, assim, no seu alinhamento das coisas, mas tudo é possível, sabe? E esse é o material de toda a criatividade. Trabalhar com você, assim, não me permitiu ser menor. Então, eu não sei como te agradecer tudo que você fez. Eu espero só que a gente continue trabalhando juntos e que a gente continue fazendo viagens, sabe? Aquelas viagens com alguns problemas nas fronteiras, como a gente sabe. Mas o que eu quero mesmo é continuar fazendo a grande viagem no palco com você. Mas muito obrigado por tudo que você já me deu na vida. Eu te amo. Hashtag morram de inveja. Não. Nossa, a Valderez, uma deusa, né? Ela entra em cena, ela é de um rigor, de uma disciplina. Ela é exemplar. Gabriel, o último depoimento que nós temos para lhe mostrar é um ator que já trabalhou com você em 3 ou 4 espetáculos e está nesse espetáculo novo também. Eu tenho um orgulho imenso de trabalhar com você, de ter trabalhado com você em 3 espetáculos. Estou à sua disposição, seja para voar, nadar, me lançar nas chamas ou cavalgar as nuvens. Não importa a tarefa, Ariel é o seu espírito. Eu queria dizer que você foi o responsável pela minha vinda para São Paulo, né, pela minha estreia como profissional, como ator profissional no TBC, na época em que você era o grande diretor artístico no processo de revitalização do TBC. Queria dizer para todos que é um privilégio enorme poder ser um ator dos seus trabalhos, porque você tem um cuidado enorme com todos os atores, você protege o trabalho do ator, na medida em que as suas peças não tentam competir com a vida, né, no sentido de tentar copiar a vida no palco, mas as suas peças aproveitam a vida e criam, a partir das experiências da vida, metáforas, né? Nesse sentido, o ator fica livre para poder brincar, né, no aspecto mais básico da nossa profissão, né, o trabalho poético que você tem com os figurinos, com a encenação, com a música. E uma vez você me disse uma coisa, eu queria compartilhar com todos, eu acho importantíssimo isso. Você trabalha para construir coisas bonitas no palco. Então a função do artista é de produzir belezas poéticas. Caveirinha! Mataram o Boca de Ouro, o bicheiro! Agorinha, nesse instante! Ou é boato? O Duarte telefonou, encontrado morto na sarjeta, com a cara enfiada no ralo. Então eu deixo um beijo grande e o meu eterno agradecimento à sua figura que tanto me ensina e continua me ensinando. Muito obrigado. O Chico Carvalho é a percepção mais clara de que o Paulo Autran vive. Ele é dessa dinastia, ele é desse sangue. Ele acabou de ser doutorado na Unicamp. É um menino que tem uma história muito nova e uma história muito bonita pela frente. Que Deus o abençoe também. Né? Gabriel, para encerrar o programa, gostaria que você deixasse um recado para os jovens alunos, estudantes de teatro, gente que está começando na carreira agora. O que é ser um bom diretor de teatro? Eu juro que eu não sei responder. Cada vez eu sei menos o que é um grande diretor. Eu sei o que é um grande ator.
Um grande ator é aquele que funde céu e terra no coração da gente. Assim, ele volta ao estado embrionário. Geia com Urano é aquele que é a carne de Deus, acho que eu já disse. É a carne divina, é a presença de Deus na Terra, né? E claro que eles são muitos, né? Eles são muitos, são tudo, não são nada. Tudo está dito a respeito de atores por Shakespeare. Tratai bem esses atores porque eles são a síntese e a crônica da humanidade. Pronto. Né? Acho que é isso. Depois, mais tarde, quando eu fiquei de barba branca, foi que eu entendi que nós somos uma escola de teatro, de interpretação, inigualável, impossível de ser copiada por qualquer pessoa deste planeta. É preciso ter Dercy Gonçalves, é preciso ter Oscarito, Grande Otelo, Chacrinha, né? Essa é a nossa cultura, esse é o nosso patrimônio.